Olá, seja bem-vindo ao curso sobre a aplicação da Instrução Normativa em Metro, INC, que especifica os critérios e os métodos para a classificação de edificações comerciais, de serviços e públicas quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Matheus Bavaresco e este é o módulo 4 do curso. Dando continuidade à videoaula 1, falaremos agora sobre o método simplificado de avaliação do sistema de condicionamento de ar. Nessa segunda parte do módulo 4, o método de classificação será apresentado de maneira detalhada. Ao longo desta videoaula, veremos os critérios para o cálculo de eficiência do sistema, a determinação do consumo de refrigeração e a determinação do percentual de redução do consumo de refrigeração. Para os sistemas de condicionamento de ar de edificações comerciais, de serviços e públicas, deve-se realizar o cálculo do coeficiente de eficiência energética do sistema, CEER. Esse cálculo pode ser feito de acordo com 6 métodos diferentes. A escolha de um desses métodos depende da capacidade e do tipo do sistema de condicionamento de ar, conforme apresentado na primeira parte do módulo 4. Vamos relembrar como a capacidade do sistema impacta no processo de avaliação, pois os métodos aplicáveis para o cálculo do coeficiente de eficiência energética são dependentes da capacidade do sistema avaliado. Portanto, a primeira atividade é verificar qual a capacidade do sistema de acordo com o limite de 17,6 kW, ou seja, verificar se o sistema avaliado possui capacidade igual ou inferior a 17,6 kW ou se o sistema possui capacidade superior a 17,6 kW. Iniciaremos a explicação pelos sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW. Nesses sistemas, o cálculo do coeficiente de eficiência energética deve ser realizado com base em um dos seguintes métodos: método do COP, método do IDRS ou método do CSPF. Ressalta-se que os equipamentos com velocidade fixa devem ser avaliados com o método do COP. Os equipamentos com velocidade variável, conhecidos como inverter, podem ser avaliados tanto pelo método do IDRS quanto pelo método do CSPF. No caso de aparelhos de condicionamento de ar do tipo janela ou split de velocidade fixa, é obrigatório utilizar o método COP para calcular o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar. O COP do equipamento pode ser consultado nas tabelas apresentadas no site do Inmetro. Nesse caso, o cálculo do coeficiente de eficiência energética é baseado na aplicação da fórmula apresentada neste slide. Antes de sua aplicação, é necessário determinar a carga térmica total anual da edificação real. Por fim, procede-se com o cálculo considerando o COP do equipamento, a potência do equipamento de renovação de ar e o total de uso da renovação de ar de acordo com a tipologia avaliada. Para aparelhos de condicionamento de ar do tipo split com inverter, o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar pode ser calculado a partir do Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, IDRS, obtido com base nas tabelas de eficiência energética disponibilizadas no site do Inmetro. Alternativamente, o IDRS também pode ser obtido por meio de uma interface web, disponível no site do PBE Edifica. Ressalta-se que o IDRS possui vantagens sobre o COP, pois considera o desempenho da máquina em carga parcial de interpolações em 50% e 100% de carga, considerando o sistema de condicionamento de ar para um clima brasileiro médio. Os sistemas de condicionamento de ar devem incluir os requisitos de qualidade do ar interior e de conforto térmico da ABNT NBR 16401. A potência do equipamento de renovação de ar também deve ser incluída na potência total do sistema para o cálculo do coeficiente de eficiência energética. Por fim, é necessário calcular o coeficiente de eficiência energética com base em uma equação similar à apresentada anteriormente. Entretanto, neste caso, utiliza-se o IDRS como indicador de desempenho do equipamento na equação. A carga térmica total anual da edificação real, o IDRS, a potência do equipamento de renovação de ar e o total do uso da renovação de ar de acordo com a tipologia avaliada devem ser utilizados no cálculo do coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar,
como demonstrado neste slide. Alternativamente, para aparelhos de condicionamento de ar do tipo split com inverter, o cálculo do CER pode ser adaptado para climas específicos em função da temperatura externa desses climas e das horas de operação do sistema. O CSPF, Cooling Seasonal Performance Factor, deve ser obtido por meio da interface web, disponível no site do PBE Edifica, utilizando o arquivo climático EPW do local desejado e para as horas de operação reais. De maneira similar aos métodos anteriores, a carga térmica total anual da edificação real, a potência e o total de uso do equipamento de renovação de ar devem ser utilizados no cálculo do coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar, como demonstrado na equação apresentada neste slide. Entretanto, neste caso, o indicador de eficiência considerado para o equipamento é o CSPF. Agora, trataremos dos métodos aplicáveis para sistemas com capacidade superior a 17,6 kW. Neste caso, o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar pode ser obtido pelo SPLV ou pela alternativa que adota o fator de ponderação K. Caso a opção escolhida seja a simulação computacional, o percentual de redução de consumo para refrigeração é obtido diretamente, ou seja, neste caso, o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar não é calculado. Vamos iniciar com o método do SPLV. O SPLV é uma média ponderada da relação do perfil de carga térmica anual sobre o perfil de consumo de energia anual de todo o sistema de condicionamento de ar, porém de forma simplificada e resultante de 4 condições de carga: 100, 75, 50 e 25%. O SPLV utiliza o mesmo método de cálculo do IPLV, Integrated Part Load Value, para os equipamentos, porém abrange todos aqueles envolvidos no sistema de ar-condicionado, incluindo equipamentos de refrigeração e o consumo de energia dos periféricos necessários para o funcionamento completo do sistema de condicionamento de ar. Além disso, o cálculo do SPLV considera o grupo climático onde o sistema será instalado, as horas de operação ao longo do dia, a tipologia da edificação e o tipo de sistema de condicionamento de ar. Ao utilizar este método, o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar é igual ao SPLV calculado. Não é necessário aplicar uma fórmula considerando a carga térmica da edificação real, como foi exposto anteriormente para os sistemas com capacidades iguais ou menores a 17,6 kW. O SPLV é obtido utilizando a planilha de cálculo que está disponível no site do PBE Edifica. O preenchimento da planilha deve ser realizado com os dados de projeto do sistema de condicionamento de ar. Destaca-se que as instruções de uso estão contidas na própria planilha. A planilha apresenta 6 tipos de sistemas, com diferentes variáveis de entrada necessárias para o cálculo do SPLV. Dentre as variáveis de entrada necessárias para o cálculo do SPLV estão o grupo climático, as horas de funcionamento do sistema, a carga térmica total, ou seja, o pico no verão, e o COP calculado em 4 proporções de cargas, 25%, 50%, 75% e 100%. O segundo método disponível para os sistemas com capacidade maior que 17,6 kW é o fator de ponderação K. Para os sistemas de condicionamento de ar que não apresentarem o cálculo do SPLV para determinação da eficiência, um cálculo alternativo pode ser realizado a partir dos requisitos de eficiência dos equipamentos, conforme o tipo de equipamento aplicado. Neste método, o coeficiente de eficiência energética de condicionamento de ar é igual à eficiência do resfriador de líquido multiplicada pelo fator de ponderação K, que varia conforme a classificação climática, segundo a tabela apresentada neste slide. Por fim, existe a possibilidade de utilizar simulação computacional. Este método permite obter diretamente o percentual de redução de consumo para refrigeração, que será apresentado no fim desta videoaula. Para a modelagem da edificação e do sistema de condicionamento de ar, devem ser utilizados os valores de referência de acordo com a tipologia da edificação, fornecidos no anexo A da NC. Também devem ser adotadas as recomendações do método de simulação presentes no anexo C1 da NC. Reforçando, caso o método de simulação seja utilizado, o consumo de refrigeração da edificação real
é obtido diretamente com a modelagem detalhada do sistema de condicionamento de ar dessa edificação. Neste caso, também é necessário realizar a simulação da edificação de referência, para calcular o consumo de refrigeração da edificação em sua condição de referência. Para a referência, não é necessário modelar o sistema de condicionamento real, mas sim um sistema ideal de carga, que visa quantificar a carga térmica total anual da edificação nessa condição. Agora, veremos o procedimento aplicado para determinar o consumo de refrigeração. Após o cálculo da eficiência energética do sistema de condicionamento de ar a partir de um dos métodos apresentados anteriormente, é possível determinar o consumo de refrigeração por meio da equação apresentada neste. Para calcular o consumo de refrigeração da edificação real, é necessário obter a carga térmica total anual da edificação real, conforme apresentado no anexo B1 da NC, e dividi-la pelo coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para refrigeração. De forma análoga, a carga térmica total anual da edificação em sua condição de referência deve ser utilizada para o cálculo do consumo de refrigeração da edificação na condição de referência, como descrito na equação apresentada neste slide. Neste caso, considera-se a eficiência do sistema de referência equivalente a um COP de 2,6, juntamente com o consumo de equipamento de renovação de ar, que é obtido a partir da potência desse equipamento e do total anual de. Com posse dos dados calculados anteriormente, é possível determinar o percentual de redução do consumo de refrigeração, que corresponde ao dado final necessário para classificar o sistema de condicionamento. O percentual de redução do consumo de refrigeração deve ser calculado a partir dos valores do consumo de refrigeração do sistema de condicionamento de ar da edificação em sua condição real e em sua condição de referência, segundo a equação apresentada neste slide. O percentual de redução obtido será utilizado para a classificação do sistema de condicionamento. Posteriormente à determinação do percentual de redução, realiza-se a classificação de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar com base na tabela apresentada neste. O limite inferior do percentual de redução para cada intervalo de classificação varia de acordo com a classificação climática. Além disso, ressalta-se que qualquer sistema que consumir mais que a condição de referência, ou seja, percentual de redução menor que zero, terá classe. Com essa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo 4, Sistemas de Condicionamento. Antes de iniciar um novo módulo, é importante que você leia todo o texto da NC referente ao anexo apresentado nas videoaulas deste módulo. Depois de ler o texto, abra o manual da NC e acompanhe os exemplos ilustrados sobre o anexo B2, Sistemas de Condicionamento. Depois de estudar o texto e o manual da NC, é hora de resolver um exemplo de aplicação. Na próxima quinta-feira, nos encontraremos para uma aula síncrona, quando o exemplo de aplicação resolvido será apresentado. Ao final dessa aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar as suas dúvidas. Nos vemos lá!